Olá, pessoal. Nossa aula de hoje, nossa primeira aula, a gente vai ter início à disciplina de posicionamento de tórax, abdômen e pelve. Meu nome é Jefferson Oliveira, sou professor de vocês dessa disciplina, também da disciplina de análise de imagem, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou tecnólogo em radiologia, sou técnico também formado pelo Apogeu, alguns anos atrás. Sou pós-graduado em imaginologia. Sou especialista em tomografia, ressonância e radioterapia, atuando em todas essas áreas desde que me formei, tá bom? Vamos iniciar então. A gente vai abordar na aula de hoje terminologia radiológica aplicada ao posicionamento primeiramente do tórax. Depois a gente vai seguir com o abdômen e depois pelve. Quero deixar para vocês um recadinho bem importante, que é essa primeira página da apostila de vocês, tá? Uma página muito interessante, muito importante, que vocês precisam ler. Esses símbolos a gente vai utilizar muito durante nossa aula. Então, quando eu falar alguma abreviação para vocês sentirem alguma dúvida, é só dar uma olhadinha que vai estar aqui nessa primeira página da apostila, tá bom? Posição anatômica. Como sabemos, na radiologia, tudo parte, o início de tudo é aqui na nossa posição anatômica. Posição anatômica, o indivíduo na posição vertical, com os membros superiores na lateral do corpo, levemente abduzidos, com a palma da mão, cabeça e pés virados para frente. Igual está esse bonequinho aqui. Posição anatômica é a partir dela que a gente vai partir para os posicionamentos que a gente vai estudar mais adiante. Nossa aula de hoje é uma aula voltada para terminologia, uma aula voltada para vocês relembrarem algumas coisas que são fundamentais para a gente iniciar os posicionamentos. Temos também a vista posterior e a vista anterior. Lembrando que a vista posterior também é chamada de dorsal, tá? Refere-se à metade posterior do paciente, inclui também a parte posterior da planta do pé, do dorso do pé, como é chamado em algumas literaturas. Já a parte anterior, também chamada de ventral, refere-se à metade frontal do paciente, incluindo o dorso do pé e as palmas das mãos. Outra coisa importante, posicionamento do paciente, posição lateral, também chamada de decúbito lateral, posição dorsal, paciente deitado sobre o dorso, e o decúbito ventral. Posição lateral, que é igual está o bonequinho aqui, é uma posição com o corpo e se refere a estar de lado, ou seja, deitado de lado em um dos lados. Para nós, no tórax, vai ser na maioria das vezes deitada sobre o lado esquerdo. Aqui fala uma rotação de 90 graus em relação ao PA, apenas teoria, tá? Numa posição lateral esquerda, o paciente tem seu lado esquerdo contra o filme. Mesma coisa caso seja um lateral direito. O paciente vai deitar sobre o lado direito dele. E uma posição lateral direita, igual eu acabei de falar. Desculpa. Decúbito dorsal, como a gente consegue ver nesse bonequinho aqui. É uma posição do corpo deitado, na qual o paciente fica deitado sobre o dorso, deitado de barriga para cima, digamos assim, como a figura que mostra para gente. Temos também o decúbito ventral, que é uma posição do corpo deitado sobre o abdômen com a face voltada para baixo. Lembrando que a cabeça, para o conforto melhor do paciente, pode ser virada para um lado ou para o outro. Decúbito ventral, paciente deitado de barriga para baixo. Decúbito dorsal, paciente deitado de barriga para cima. E decúbito lateral, o paciente deitado em um dos lados. Se for decúbito lateral direito, paciente deitado sobre o lado direito. Se for decúbito lateral esquerdo, o paciente ficará deitado sobre o lado esquerdo. Nós
Na maioria das vezes, na radiologia de tórax, nós iremos utilizar o lado esquerdo. Já vou adiantar isso aí para vocês, tá bom? Temos também um outro posicionamento chamado de semidecúbito, que a gente vai utilizar muito para algumas radiografias. A gente vai realizar com pacientes acamados ou com paciente no leito, tá? Que consiste em um paciente reclinado a meio caminho entre o decúbito dorsal e a posição sentada, ou seja, o paciente deitado na maca ou na mesa que seja, ou no leito, a gente vai inclinar ele de forma com que ele fique não propriamente sentado e não necessariamente deitado. Ele vai ficar nessa meia posição. A gente vai entender melhor o porquê dessa forma nas nossas próximas aulas. Uma outra terminologia que a gente precisa sempre lembrar e sempre estar atento, nunca esquecer, tá? Os termos cefálico e caudal. Nós iremos utilizar isso em tórax também e é muito importante. Cefálico significa que a direção em direção à cabeça, enquanto que caudal significa distante da cabeça. Pode se relacionar com o sentido para qual o tubo de raio-x está angulado. Um exemplo, o ângulo cefálico é qualquer ângulo em direção à cabeça, enquanto o ângulo caudal é qualquer ângulo em direção aos pés, também conhecido como cefálico ou cranial e caudal ou podálico. Ou seja, o cefálico pode ser conhecido como cefálico ou cranial e o caudal também pode ser conhecido como caudal ou podálico. Não vamos esquecer e não vamos confundir. Isso é muito importante. E a gente vai utilizar isso muito nos decorrer dos posicionamentos agora. Recapitulando, ângulo cefálico, o raio central vai estar apontado em direção à cabeça do paciente. E, se for caudal, o raio central vai estar apontado, angulado em direção aos pés do paciente, para baixo, o posto da cabeça. Bom? Sobre os posicionamentos, manuseio com o paciente, instrução. Não devemos esquecer que temos ali um indivíduo com todas as incertezas dele, com todas as dúvidas. Temos que sempre ter cuidado, carinho e paciência com o paciente, principalmente para a nossa rotina, que no nosso dia a dia da radiologia, a gente faz muitas radiografias de tórax. É o exame mais pedido, principalmente para quem for trabalhar em pronto-socorro. É um exame um pouquinho demorado, dependendo do paciente, se for um paciente mais idoso, um paciente com certa dificuldade, e nós devemos ter sempre cuidado com esses pacientes. E nesses cuidados nós devemos sempre gastar um pouquinho de tempo conversando com o paciente, ajudando, orientando ele, que de certa forma isso vai agilizar o nosso atendimento. Um grande exemplo é conversar com o paciente, ver se ele tem algum adorno, para evitar que a gente venha repetir o exame desnecessariamente. Coloquei aqui algumas instruções para vocês, na maioria das vezes são necessários despender maior dos cuidados, tempo e paciência para explicar instruções para respiração e as necessidades do correto posicionamento para o paciente. Ou seja, a gente precisa instruir ele de forma correta sobre a respiração, que no caso do tórax a gente tem uma respiração adequada, que o paciente vai precisar inspirar e segurar. Alguns pacientes têm uma certa dificuldade de fazer isso, então a gente treina com ele um pouquinho antes. Vai, seu João, enche o peito de ar, por favor, segura. E nesse momento a gente avalia como o paciente vai reagir durante o exame. Caso o paciente não consiga, a gente pode tomar uma outra conduta, seja conversar com o médico ou com o paciente, tentar fazer o exame de certa forma. Não esquecer de ajudar e dar apoio ao paciente durante o posicionamento, sempre com paciência. Alguns pacientes vão precisar ficar em algum posicionamento bem incômodo, então nós devemos ajudar ele, dar apoio. Não esquecer de fazer uma boa anamnese, perguntar nome, por que ele está fazendo o exame, conferir isso no pedido médico, se ele tem alguma limitação, se ele tem alguma prótese,
seja ela ortopédica ou seja ela odontológica, que precise tirar ou não. O preparo adequado do paciente, alguns pacientes precisam fazer jejum, um preparo em casa prévio para fazer o exame, utilizar o vestimento adequado, seja ele que o próprio setor oferece, ou mesmo caso o paciente esteja com a blusa, com algum metal, trocar ela por uma vestimenta adequada. Nunca esquecer, retirar adornos, tá? Cordão, piercing, alguns pacientes com piercing no mamilo, cordão, ou mesmo brincos muito grandes que irão aparecer na radiografia de tórax. Alguns brincos, dependendo do modelo, ele pode aparecer bem em cima aqui do ombro do paciente, então não é legal a gente deixar. Biotipo. Cada paciente ele se enquadra em um certo biotipo. Seja um paciente baixinho, mais fortinho, o pulmão dele vai ter um determinado tamanho. Paciente um pouco mais alto e magro, o pulmão dele costuma ser mais longo e mais fino. Paciente bem magro e bem alto, o pulmão dele vai acompanhar a estatura dele, vai ser um pulmão fino e um pouquinho mais largo. E já um paciente mediano, o pulmão dele vai ser o que a gente chama de normal, digamos assim, um pulmão comprido, não muito comprido, também não muito largo do tórax do paciente. Isso aqui a gente vai avaliar melhor na nossa aula de análise de imagem. A gente vai conseguir ver isso melhor. Isso aqui é para vocês sempre se atentarem, porque nós podemos utilizar dois tipos de filme. E é devido a isso aqui que existe um tipo de filme. Um exemplo, esse paciente nós podemos utilizar o filme 35 por 35. Já num paciente que tem um pulmão largo, grande, a gente vai precisar utilizar um filme 35 por 43. Apenas uma dica aí para vocês. Isso é o que eu estava falando com vocês, a diferença dos pulmões. Nós temos um pulmão de um paciente, digamos assim, com diâmetro normal. Podemos ver que é um pulmão tamanho normal, a largura também normal. Já aqui temos um pulmão gigante, digamos. Pulmão bem comprido, bem grande e também bem largo. O diâmetro é quase o mesmo que esse, e o pulmão é bem grande. Nesse caso, a gente consegue radiografar com 35 por 35. Aqui a gente vai precisar de um filme um pouquinho maior. Movimento respiratórios. Nos exames de tórax, voltado para os pulmões, não devemos esquecer sobre a inspiração do paciente. Quando o paciente inspira, quando ele puxa o ar para dentro do pulmão, ele vai fazer um movimento forçando o diafragma para baixo, e o pulmão, o parênquima pulmonar, ele vai crescer, ele vai ficar amplo, pois esse é o nosso intuito. Nosso intuito é ver o pulmão do paciente na radiografia de tórax. Então, é necessário que o paciente faça uma inspiração máxima seguida de apneia. Não devemos esquecer isso. Aqui é apenas uma figurinha para vocês lembrarem desse detalhe, tá? Que nós devemos sempre pedir o paciente na radiografia de tórax para inspirar, respirar fundo pelo nariz e segurar a respiração. Após feita essa manobra, a gente deve autorizar e feito o disparo dos raios-x, nós devemos pedir o paciente para respirar normal. Nunca devemos esquecer que alguns pacientes ficam lá com a respiração presa e, às vezes, coitados, até ficam roxos, né, esperando a gente dar o comando para eles respirarem normal. Isso a gente vai aprender mais à frente também. A caixa torácica, que é a nossa intenção no momento. É uma proporção do sistema esquelético que oferece um arcabouço protetor para as partes do tórax, envolvida com a respiração e com a articulação sanguínea, pulmão, coração, restante dos órgãos torácicos. Possui 2 clavículas, externo, escápula, 12 pares de costela que circulam o tórax e 12 vértebras torácicas. Anteriormente, na caixa torácica, temos o externo, que é dividido em 3 partes, como vocês já viram na anatomia. Deixei aqui apenas um exemplo para vocês relembrarem. Temos o sistema respiratório, que consiste na laringe, traqueia, brônquio direito e esquerdo e os pulmões. Lembrando que os brônquios e os pulmões têm as divisões deles em lóbulos, ramos dos brônquios,
vocês já viram em outras disciplinas, que a gente não precisa abordar aqui novamente. Os pulmões, importante para nós, não devemos esquecer isso, tá? A divisão, pois alguma dessas divisões a gente consegue ver na nossa radiografia. Temos o lóbulo superior, dividido pela fissura horizontal, lóbulo médio e o lóbulo inferior direito, dividido pela fissura oblíqua, desculpa. Já no pulmão esquerdo, temos apenas o lóbulo superior e o lóbulo inferior, dividido pela fissura oblíqua. Essa é a nossa imagem de tórax, lembrando que o tórax em si não é somente os pulmões, temos a caixa torácica, o sistema respiratório e mediastino, que envolve o coração, grandes vasos. O sistema respiratório está ligado à traqueia e à laringe, que a gente vai aprender isso mais à frente também. Incidências de rotina. Na radiologia, nós temos o que chamamos de incidência de rotina e incidências especiais ou incidências complementares. Incidência de rotina é o número mínimo de incidências e posicionamento para um estudo de determinada região. Ou seja, quando for solicitado um raio-x simples, um exemplo de tórax, nós temos um número mínimo de incidências que nós iremos fazer. No caso do tórax, é o PA ou AP, dependendo da condição do paciente, e o perfil. Então, quando for solicitada a radiografia de tórax, nós iremos sempre fazer essas duas incidências. Existem incidências complementares, nós iremos estudar também, porém, nosso foco de início são essas duas, PA e perfil. As incidências complementares, cada uma é específico para alguma coisa, seja para uma patologia ou seja para uma determinada estrutura. Veremos também mais à frente no decorrer da aula. E é isso, pessoal. Nossa primeira aula hoje é para relembrar algumas coisas, lançar algumas coisas novas para vocês, tá? Deixa um recadinho aí. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Não se esqueçam que esse dia após dia inclui a aula de vocês, terem um pouquinho de paciência, tomarem o tempo de vocês para todo dia estudar um pouquinho a mais. Leiam a apostila de vocês, é uma apostila muito boa, bem legal, tá? Nossa próxima aula a gente vai estudar a incidência PA ou AP de tórax, que é a nossa rotina, e a incidência perfil. Iremos ver o posicionamento, o que nós precisamos utilizar para fazer essa imagem, iremos falar um pouquinho sobre as indicações, iremos analisar a imagem também. Desde já, obrigado